vontade. É sobre isso que vamos meditar. Todo mundo tem as vontades. Bom, Salmo 136, verso 6 diz: O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Uma coisa que precisa ficar bem clara é que somos nós que temos que nos alinhar com a vontade de Deus e não Deus que tem que se alinhar à nossa vontade. A oração do Pai Nosso, ela já indica isso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tem havido uma inversão de valores ou uma inversão da ordem em nossos dias. Deus tem sido colocado a serviço do homem para agradar o homem. E muitas vezes as respostas que nós precisamos de Deus, as bênçãos, as provisões, aquilo que nós desejamos de Deus, diante dessa novo pensamento, vamos se dizer assim, então está condicionado à oferta que nós vamos dar. Ou seja, para que eu receba algo de Deus, então eu preciso dar uma oferta para Deus. Talvez você possa dizer: pastor, você é contra ofertas? Não, eu sou ofertante, sou dizimista. Mas olha o que diz 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Ou seja, nós vamos dar uma oferta e vamos ser dizimista, não porque precisamos de uma bênção, mas porque nós amamos a esse Deus Todo-Poderoso. Então, a bênção que nós precisamos, ela não está condicionada a uma oferta que nós vamos dar. Nessa linha, imagine o marido chegando com um presente, dá aquele presente para a esposa e depois diz para a esposa: agora eu estou esperando que você pinte a casa para mim. E por quê? Eu dei um presente para você, eu dei uma oferta para você, agora você então pinte a casa para mim. Misericórdia, não é assim. A verdade é que, em nome de Jesus Cristo, nós podemos pedir coisas a Deus, nós podemos apresentar os nossos pedidos e as nossas necessidades a Deus. Ela é uma verdade. 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15 diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Meus irmãos amados, aquilo que nós vamos pedir a Deus precisa estar de acordo à vontade de Deus. Deus pode fazer qualquer coisa, ou seja, Ele pode tudo, porque Ele é Deus. Não há limites e não há impossíveis para o nosso Deus tremendo e maravilhoso. Vamos lembrar então a questão do Salmo 135, o verso 6, que diz: o Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as profundezas. Tudo que agrada a Deus, Ele faz. Mas o Senhor, Deus, não está obrigado a fazer tudo o que pedimos. Mas Ele faz tudo o que lhe agrada, foi o versículo. E por quê? Porque Ele é o centro, Ele está no centro, e não é o homem que está no centro. Não é a nossa vontade que precisa prevalecer, mas a vontade de Deus. E diante dessa
pregação, né, que acontece por aí. Quando nós damos uma oferta para Deus, então Deus se torna obrigado a fazer aquilo que nós estamos pedindo. E esse não é um ensino correto da palavra de Deus. Olha só o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Sabe, Tiago escreveu essa carta para cristãos e não para incrédulos. Então essa carta é para nós. Então o que a palavra está dizendo que quando pedem, não recebem. E por que não recebem? Porque pediram mal. Então nem todos os pedidos Deus irá conceder. E por quê? Porque não estará alinhado com a vontade dele, independente se dermos uma grande oferta ou se não dermos ofertas. O meu pedido precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Então, diante disso, precisamos pensar: será que os meus pedidos estão alinhados com a vontade de Deus? Será? Bom, aí surge uma outra pergunta. Você sabe qual é a vontade de Deus? Porque a sua você sabe, a minha eu sei, mas os meus pedidos precisam estar alinhados com a vontade de Deus. Então eu preciso saber qual é a vontade de Deus. Então, como saber a vontade de Deus? Eu preciso ler e estudar a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, e quando eu leio a palavra e quando eu estudo a palavra de Deus, eu vou saber qual é a vontade de Deus, seja para mim, seja para a humanidade, porque ela está explícita na palavra de Deus, e é por isso que ele deixou a palavra para nós. Mas nós precisamos ler a palavra. Estamos tão interessados na nossa própria vontade que nós não temos sequer tempo de ler e estudar a palavra de Deus, e aí não conhecemos a vontade de Deus e pedimos e não recebemos. E por quê? Porque o nosso pedido não está alinhado com a vontade de Deus. Sabe, 1 João capítulo 5, versículo 14 diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Então Deus está pronto para nos responder e para nos abençoar. Nós vemos isso na palavra de Deus, mas sou eu que preciso me adaptar à vontade de Deus, me alinhar à vontade de Deus, e não pode ter uma inversão. Não é Deus que tem que se alinhar com a minha vontade, com aquilo que eu quero, mas com aquilo que Ele quer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu e você precisamos saber disso. E assim, nós vamos estar alinhados com a vontade de Deus. E estando alinhados com a vontade de Deus, vamos orar e vamos estar orando segundo aquilo que Ele quer. Porque é a vontade dEle que vai prevalecer. Conforme o salmo que nós lemos, Salmo 135, verso 6, ele diz: o Senhor faz tudo o que lhe agrada, no céu e na terra. Então, meu irmão e minha irmã, eu e você precisamos saber disso. Se o meu pedido não agradar a Deus, Ele não vai responder. E não adianta fazer beicinho. É assim que funciona com Deus. Ele é Deus. Amém? Oremos. Senhor Deus, nos ajude a estarmos alinhados com a sua vontade. Pai amado, nos ajude, Senhor Deus, a cada dia conhecer mais e mais a tua vontade. E assim possamos, Senhor Deus amado, falar com o Senhor, nos alinhar com o Senhor. E o Senhor vai conceder, Pai amado, porque a tua palavra nos diz que o Senhor faz tudo o que lhe agrada. E se nós estamos alinhados e agradando ao Senhor, sabemos que podemos contar com a sua misericórdia. Peço a sua bênção a mim e a cada um dos meus irmãos que me ouve. Assim pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém. Amém. Então não se esqueça, a minha vontade e a sua vontade precisa estar alinhada com a vontade de Deus. E assim, glória a Deus, vamos ser abençoados. Que Deus abençoe você grandemente, a sua casa, a sua família, a sua vida, suas finanças, em nome do Senhor Jesus Cristo. Da minha parte, um grande abraço a você. Amém?